No grupo, nós trabalhamos principalmente os baby steps, né, que é o sistema FlyLady, e a gente organiza as coisas da casa. Lá dentro do grupo, as meninas, o grupo é gratuito e todas as meninas têm direito a um DDD comigo. O que é o DDD? É a gente jogar luz no que realmente é o desafio da pessoa. Quem vai fazer esse diagnóstico não sou eu, é você. Então, é você que vai ver o que está realmente acontecendo, o que realmente você precisa de ajuda. Tem algumas pessoas que acreditam assim, não, se eu não fizer a folhinha, eu não vou fazer mais nada, e trava na folhinha. Tem algumas pessoas que começam tudo, mas não termina. Então, é lá no grupo que a gente faz essa mudança ali de rotina, que a gente faz essa mudança de hábitos, entende? É ali que a gente consegue começar a transformar a sua história. Existem 2 pontos que vocês podem ir para o próximo nível. Ou vocês entram pro programa, e aí a gente se encontra toda semana e direciona aquilo que é a sua necessidade. Então, o que é o programa? Você vai para o programa, tem as aulas gravadas e os passos para você arrumar a sua casa, suas coisas, produtividade, inteligência emocional, isso está tudo gravado. Nos nossos encontros da semana, nós vamos tratar as questões que são suas, questões que fazem doer, questões que te impedem de fazer o que você precisa fazer, mesmo sabendo o que você tem que fazer. Você sabe o que fazer, você sabe o que você precisa, mas alguma coisa te impede de fazer, de cumprir com aquilo. E sempre tem uma desculpa, sempre tem uma boa razão, então a gente vai quebrando isso nos nossos encontros. Sobre sistema, né? Existe um sistema, existe uma hierarquia. Gente, não existe coisa mais difícil para algumas mulheres do que se submeter a essa hierarquia. Porque quando eu falo, né, do marido, falo do marido, algumas jogam assim no meu rosto. Ah, você fala isso porque você é pastora. E aí a Bíblia fala que a gente tem que ser submissa. Mas a gente não tem que ser tapete. E aí leva para um outro contexto. E não é. Tudo é um sistema bem organizado. Quando sai dessa ordem, é que começam a fazer alguns entulhos, e é onde a gente precisa fazer o destralhe, para que você possa voltar para essa ordem. Então, quando nós obedecemos, né, quando nós nos dobramos, por exemplo, aos nossos pais, mesmo depois de mais velhas, nós estamos entrando nessa ordem. E aí as outras coisas também vão entrando na ordem. Sempre que eu falo para vocês assim, gente, é vocês pegarem toda a sua história e elas não podem se atropelar ou encavalar. Elas têm que se encaixar e rodar como se fosse uma engrenagem. Porque o sistema, ele é uma engrenagem justa. Eu tomei para mim 3 empregos. Claro que era humanamente impossível chegar na minha casa e ainda fazer alguma coisa. Eu estava ocupada demais, conquistando o mundo, conquistando uma carreira, estudando. Então, quando eu fiz faculdade, eu fazia faculdade trabalhando em 3 empregos. Então, o que as mulheres fazem? Para não estar em casa, para não ser a dona da casa, não tomar para si a responsabilidade da casa, ela assume compromissos além dos que ela pode cumprir. E para que ela cumpra, ela se mata, literalmente, de trabalhar, de estudar e abandona a família. E aqui o acolhimento sai da ordem, porque ela não cuida de si mesma, e uma mulher que não cuida de si mesma, que não tem o mínimo de sono, o mínimo de saúde, o mínimo de disposição, é impossível ela cuidar de qualquer outra pessoa. Então você é a pessoa mais importante do seu mundo, da sua vida. Se você não for a pessoa mais importante da sua vida, você não vai cuidar de ninguém. É impossível você, doente, cuidar de alguém. É impossível você, miserável financeiramente falando, cuidar de alguém. É impossível, gente. Sai da ordem. Então, hoje, a constelação familiar, você tem essa possibilidade de ver o que está desordenado e fazer o declutter, né? Fazer o destralhe. E agora sim, seguir em frente.
O programa faz isso e sem falar tanto termo técnico, sem falar nada muito sério, eu gosto muito, né, de fazer essa comparação. Eu sou tia de salinha e criança aprende brincando. Mulheres aprendem brincando. Você volta para a ordem na prática. Você volta a ter prazer em obedecer na prática. Porque ela entrou no programa apenas para organizar a rotina da casa, a rotina doméstica. E, de repente, ela se viu no meio ali de inteligência emocional, pensando novos resultados, tendo novas possibilidades, uma nova possibilidade de carreira. Por quê? Porque é isso que eu quero para vocês. Plenitude. E a plenitude é aquilo que você assume como compromisso, que faça bem para você, para sua casa, para sua família. O sistema não para. É você, cada célula do seu corpo, depois a sua casa, o seu bairro, a sua igreja, a sua cidade, e isso vai expandindo conforme você volta para a ordem. Antigamente, eu era uma pessoa extremamente rebelde. Então, a minha opinião era que valia e eu brigava por isso. Até eu entender essa ordem. Qual é a ordem que nós estamos? Qual é a ordem que nós estamos vivendo? Ou nós estamos em desordem? Quando uma mulher vê que a casa dela está toda, né, fora de controle, não é a casa que está fora de controle. Não é. Porque se você pegar um dia ou você pagar para alguém, ela coloca essa casa em ordem. Mas a dona da casa, quando ela está fora dessa ordem, ela não consegue manter. Pensem agora no programa Eu e Minha Casa Organizada como um sistema. Quando nós falamos lá no grupo gratuito, que se você ainda não está no grupo gratuito, ele é um grupo exclusivo de mulheres, então você pode se expor, falar, né, o que você precisa e o que vai te ajudar. Mas não pode ficar só ali. Ali nós damos os primeiros passos. Ali você conhece um sistema de organização. Ali a gente faz destralhe. Ali nós conversamos, nós identificamos qual que é o seu problema. E aí você passa para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Ou você vai para o programa, ou você entra num processo comigo de 12 semanas. Marjorie, o que é melhor? Melhor é aquilo que vai te colocar de volta no centro do que você precisa para a sua vida. Alguns termos que eu uso sempre é assim, a sua vida precisa rodar, a sua casa precisa estar rodando no automático, você precisa estar rodando. Por quê? Quando eu uso esse termo rodando, eu quero falar da engrenagem. Todas as demandas da sua vida têm que estar rodando juntas. Você é sabe aquela engrenagem menorzinha que se encaixa na maior, que é o sistema todo, e você faz aquilo rodar? Você é a pessoa importante para que o sistema onde você está inserida funcione. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho. Por isso que hoje eu falo que você quer ser uma empresária e uma empreendedora de sucesso? Volta para casa. Me chama para sua casa. Para a gente fazer com que isso funcione. Quantas e quantas e quantas pessoas você vê que começou cursos, começou faculdade, começa a fazer alguma coisa e não termina nada. Tudo que começa para. É uma tristeza que a pessoa não sabe explicar de onde veio. Não sabe explicar o que aconteceu. É uma tristeza tão infinita que ela vai se afogando numa mágoa e ali tudo que as pessoas fazem, ela já acha que é contra ela. Percebe como o sistema vai a cada dia ficando mais complicado, mais desordenado? Então hoje, no sistema Eu e Minha Casa Organizada, no grupo Um Passo de Cada Vez, começa esse sistema. Começa você ordenar de volta. É você entender realmente qual é a sua questão, qual é o seu problema. Por que você até hoje não conseguiu terminar algo que você queria tanto? Por que você parou de sonhar com algo e desistiu? Percebe? Isso sim você pode dar um porquê.
mas principalmente, para que você passou pelo que você passou e chegou até aqui como você chegou. Tem algumas histórias que falam a respeito. Não é o que a vida fez com você, mas é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. O que você vai fazer? Qual é a sua escolha hoje? Ai, Marjorie, eu não tenho dinheiro. Mentira. Não é dinheiro. A nossa vida não está pautada em preço. A nossa vida está pautada em prioridade. Porque se você tiver realmente, sabe, querendo mudança, querendo fazer acontecer na sua vida, não existe preço. E por que eu falo que não está condicionado a preço? Porque quando eu decidi entrar no marketing digital, por exemplo, eu não tinha dinheiro. E quem já escutou os meus vídeos anteriores sabe disso. Sabe como foi e o que eu fiz para poder chegar aqui onde eu cheguei. Então, para de colocar desculpas para viver uma vida medíocre, uma vida que não te leva para lugar nenhum. Para, sabe, de falar assim, nossa, mas é o preço. Para vocês terem uma ideia muito simples, agora nós estamos na Black Friday. Nós tivemos um ano que foi difícil para muita gente, mas eu vi muita gente pegando aquela ajuda do governo e comprando o FNO e mudando de vida. Eu vi muita gente gastando aquilo tudo em cerveja. Eu vi muita gente escolhendo o seu futuro. Hoje, no que depender de mim, depois que a pessoa está no programa, ela tem que ir para um outro nível. Você organizou a sua cabeça, você organizou as suas escolhas, você organizou o que você precisa, você tem tempo agora e ele está sobre o seu gerenciamento. O que você vai fazer com esse tempo? Você vai gastar à toa? Você vai simplesmente deixar a vida te levar? Ou você vai parar e dar um passo? Investir seu tempo, seus recursos para uma nova vida. Investir seu tempo e seus recursos para que você organize o acolhimento da sua família. Se você não tem esse tempo hoje, quando você tiver 90 anos, você vai ter? Nós estamos falando de vida e morte. Só que nós não temos uma data marcada para morrer. Eu espero chegar nos 120 anos, lúcida, muito bem, obrigada. E eu, assim, como eu estou no marketing digital, eu espero estar muito bem financeiramente. Para isso, eu estou plantando hoje. Para isso, eu abri mão do Natal do ano passado para estudar, trabalhar, aplicar. Eu abro mão dos meus finais de semana nesse ano para poder aprender, aplicar e crescer. E aí você pega e escolhe. Você escolhe ficar aonde você está. Você escolhe sair de onde você está. Você escolhe fazer o que você quer fazer. A escolha está nas suas mãos.